Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus, por essa oportunidade de conceder-nos que a paz de Cristo reina em cada coração, nesse momento que vamos estar ouvindo a exposição da Palavra de Deus, subordinada ao tema arrependimento e confissão. Prezados irmãos, a Bíblia, ela tem recurso para tudo, para nós podermos chegarmos ao céu. Por isso que Jesus disse, João 5:39, examinai as Escrituras, que vós cuidais ter nela a vida eterna, que são ela que de mim testifica. Então, através da Escritura, podemos trilhar caminho que nos conduz ao céu. E agora, quando, com relação à pregação do Evangelho, a primeira palavra no dia do Pentecoste, Pedro falando a respeito da sua pregação, como ele iniciou a pregação? Dando informação aos seus ouvintes do que estava acontecendo, o que eles deveriam fazer. Que foi uma indagação dos ouvintes, lá no Atos 2:37, que faremos, varões, que faremos? Aí no versículo 38, o apóstolo dá a receita. Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a primeira palavra foi arrependimento. Nós lemos o texto básico do assunto desta noite, que o texto se encontra em Atos 17, versículo 30. Quando diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então é chamado a atenção para em todos os homens e em todo lugar para o arrependimento. E o que significa o arrependimento? A Bíblia menciona sobre arrependimento em duas dimensões. O arrependimento sem salvação e o arrependimento que opera a salvação. Ou seja, o genuíno arrependimento, o verdadeiro arrependimento e o falso arrependimento. Por algumas questões que nós vamos tomar conhecimento na exposição da palavra. E agora, todos os homens em todos os lugares, de que forma nós podemos chegar a este arrependimento? Em que nível de arrependimento? No livro de São Lucas, no capítulo 13, versículo 3, fala assim, veja aí, Lucas 3, 13, versículo 3. Jesus fala desta forma: não vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Como deve ser a qualidade de arrependimento para viver, não para perecer? Um arrependimento
todos de igual modo. Se do contrário, vão perecer. Todos arrependidos de igual modo. Esse é o arrependimento que Cristo falou aqui, é o verdadeiro arrependimento, é o genuíno arrependimento. Do contrário, perecer. Agora, quem opera o arrependimento no pecador, no homem? Quem opera esse arrependimento? Será que isso vem do homem mesmo? Será que isso vem de nós? Esse arrependimento, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 2, vejamos aqui como está escrito, quem opera este arrependimento. Diz assim: e ao servo do Senhor, versículo 24, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Quem é que opera o arrependimento? Será que a pessoa se arrepende de si mesmo? De acordo com o texto, não. Deus que opera o arrependimento. Esse arrependimento operado por Deus é o genuíno, é o verdadeiro, porque encontrou oportunidade para trabalhar com o pecador. Aí vem esse arrependimento. Mediante agora esse verdadeiro arrependimento, nós vemos na Bíblia duas personagens, quer dizer, existe mais, mas vou citar aqui duas. De um arrependimento falso e o arrependimento verdadeiro. Como opera o arrependimento? O arrependimento, por exemplo, de Pedro. Pedro se arrependeu de ter negado a Cristo. Como foi o sentimento de Pedro? A Bíblia expressa dizendo que ele se arrependeu, ele se amargamente. Ele sentiu que esta operação que o Espírito Santo operou nele foi uma operação no íntimo do coração dele. Aí foi aonde passou por essa experiência. E o outro personagem é Judas. Será que Judas também se arrependeu? Veja o que diz a expressão de Mateus 27, versículo 3 e 4. Então Judas, o que traíra, vendo que foram condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos. Como foi o procedimento de Judas? Será que foi um arrependimento foi verdadeiro? Ele agora, agindo da forma como agiu, sentiu agora as consequências. Ele tinha vendido o mestre pelo um preço de escravo, 30 moedas de prata. Foi preço de escravo. E pensando que ele
ao negociar e receber, Jesus não ia tolerar a prisão e a morte. Ele ia agir por um milagre e operar das mãos dos seus algozes. Mas não aconteceu, foi assim. Judas ficou decepcionado com a situação. O que ele então fez? O versículo seguinte fala assim: pequei traindo sangue inocente. Ele então arrependeu e confessou. Será que foi aceito o arrependimento dele e a confissão dele? Não. Porque foi extorquida de uma alma culpada, não arrependida de coração, arrependimento para a salvação, mas temendo as consequências do ato dele. Foi diferente de Pedro, né? No capítulo 26, versículo 75, diz assim: e lembrando-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Judas agiu diferente. Quando ele viu que não tinha mais recurso dele escapar nessa situação, viu que Jesus suportava tudo, ele tentou devolver as moedas de prata para os príncipes sacerdotes, e eles não aceitaram. O que Judas fez? Pegou as moedas e lançou aos pés deles. E saiu apressado da sala do julgamento e dizendo: é tarde, é tarde, é tarde. E ele foi para quê? Foi para onde? Foi para os pés de Cristo? Não. Foi para se enforcar, para dar fim à vida. Para dar fim à vida. Foi diferente de Pedro. Temendo as consequências, não estava arrependido verdadeiramente. Então, irmãos, é interessante nós analisar. Nós vamos recorrer aqui à segunda carta aos Coríntios, aqui mencionando 2 formas de arrependimento. E vamos analisar quais são essas 2 formas de arrependimento. Segunda carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Veja só, a tristeza, segundo Deus, porque o arrependimento é uma tristeza pelo ato praticado, não com temor às consequências dos atos. Essa é, segundo Deus, ela opera para um arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ninguém por si mesmo se arrepende. Esse arrependimento para a salvação, o arrependimento genuíno e perdurável, sem pensar na culpa, sem ter preocupação com a culpa, mas saber que ele ofendeu o autor da salvação. Agora, o restante do verso fala assim: mas a tristeza do mundo opera a morte. Foi o caso de Judas aqui, ó. Tem o caso de Pedro, a genuína,
e tem o caso de Judas, a falsa. Procedimento que levou à morte. Aqui nos fala, mas a tristeza do mundo opera a morte. Vamos entender aqui essa questão. O Espírito de Profecia, falando aqui a respeito, 448 de Testemunho para Ministro, fala assim: Deus está trabalhando na investigação do caráter, pesando o valor moral e pronunciando decisões sobre casos individuais. Pode não ser tarde demais para que os que pecaram sejam zelosos e se arrependam. Pode não ser tarde, pode ser a tempo, né? O caso de Judas diz, é tarde, é tarde, é tarde. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Essa tristeza é de espécie enganosa. Ela engana o pecador e talvez engana outras pessoas. Nenhuma virtude tem em si, não tem virtude nenhuma. Não há senso do caráter agravado do pecado, mas uma tristeza, um pesar de que o pecado tenha chegado ao conhecimento de outro. Quantas pessoas erram? Eles ficam preocupados da repercussão. Oculta ele até quando possa ocultar. Quando não demora, às vezes torna-se público. O que acontece? Sem a pessoa confessar e abandonar. Essa situação é muito grave. É muito grave. E assim não se faz nenhuma confissão, a não ser no reconhecimento das coisas assim reveladas e que não pode ser negadas. No caso, por exemplo, Acã. Acã pecou e confessou, não foi? Mas ele viu tanta coisa acontecer ali, ele sabendo que era culpado, mas ocultou o pecado dele. Até que foi finalmente lançado sorte e caiu ali na tribo, na família, caiu nele. E agora, Josué faz com que ele confessa, não porque tinha alguma oportunidade a mais que ele pudesse salvar-se, mas para ficar bem claro publicamente que a execução dele era justa. Deus sabia quem, Josué também acabou descobrindo quem, mas todos precisavam saber também pela confissão dele, ele próprio confessando, né, também ali, e foi lá e o produto do furto estava enterrado na tenda dele. E foi lá também, Josué foi lá, né, com mais testemunhas, pegou o produto de furto e ele finalmente foi executado. Ele, não só ele, mas com a família e tudo que era dele. Irmãos, Deus dá oportunidade, quer dizer, ele tornou-se público, mas não pela confissão,
quando o exército do Senhor foi atacar Ai, e que sofreram prejuízo, os soldados sofreram prejuízo, 36 foram feridos, era a oportunidade dele, né, mais uma oportunidade dele confessar, porque ele estava causando um prejuízo para o exército do Senhor, sofrendo em consequência do pecado de um homem. Que não basta confessar, não basta apenas arrepender, não basta apenas confessar, mas também arrepender, confessar e abandonar. No livro de Provérbios, quando o sábio Salomão expressa dizendo: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. O que confessa e deixa alcançará a misericórdia. E nesse processo, aqui diz assim, ouvir esse conhecimento, as coisas, né, assim revelada, e que não pode ser negada. Essa é a tristeza segundo o mundo. Essa é a tristeza segundo o mundo. Segundo a explicação aqui do texto de Testemunho para Ministro, 488, irmão White fazendo menção à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Texto lido, né? Mas que opera a morte. Ela opera a morte. Esta é a tristeza segundo o mundo que opera a morte. Que morte é esta? A morte eterna. A morte eterna. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo, falando a questão do arrependimento e a confissão. A fé e a confissão. Por exemplo, com o coração se crê e com a boca se confessa. Vejamos o que diz aqui, irmãos. Fala assim, capítulo 10, versículo de 8 a 10. Diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com o teu coração, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com a boca se crê para a justiça, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então são duas coisas. Primeiro, o arrependimento, o crer que a misericórdia de Deus é a favor, crer para a justiça, e confessar com a boca para a salvação. Então, aquele que confessa e deixa. Irmãos, interessante a mensagem de Pedro, né? Quando Pedro, ele disse em Atos, capítulo 2, versículo 38, sobre o arrependimento, e ele deu a receita, e quantos se arrependeram com aquela pregação de Pedro e se batizaram
quase 3.000 almas arrependidas. Antes do fechamento da porta da graça, Pedro, ele expressa umas palavras, porque assim como ele expressou ali, no momento que a chuva temporã estava sendo derramada, e ele falou que antes, um pouco antes da chuva serôdia ser derramada, haveria também um arrependimento e a manifestação da presença divina. Versículo 19 de Atos 3 diz lá: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse é o trabalho que deverá ser feito antes da chuva serôdia, com efeito da chuva temporã. Primeiro que um arrependimento acompanhado de conversão. E após acontecer isso, o que vem depois? Primeiro arrependimento, depois vem a conversão, e agora, seguinte, qual é o outro passo? Para que seja apagado o vosso pecado. Atos 3,19. Apagamento dos pecados. Lá, Pedro capítulo 2, versículo 38, falou do perdão. Então, primeiro, no efeito da chuva temporã, o perdão. Para receber a chuva serôdia, precisa primeiro ser convertido e os pecados apagados. Isso agora é o processo do juízo investigativo, no caso dos... Finalmente, no caso de quem? Dos vivos. No caso dos vivos. A presença do Senhor é a manifestação do Espírito Santo. Arrependei-vos, convertei-vos, para que seja apagado o vosso pecado, e venha assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Quem é esse Senhor? É o Espírito Santo. Não é a vinda de Cristo em glória, não, irmão. É a manifestação poderosa. Quando cumpri Apocalipse 18, primeiro versículo diz assim: e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, e a terra foi iluminado com sua glória. Essa é a manifestação poderosa do Espírito Santo para a conclusão final da pregação do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Que Deus, irmãos, venha abençoar todos nós que estão tendo essa oportunidade de ter um verdadeiro arrependimento, uma conversão verdadeira, e fazer a nossa confissão também, né, verdadeira, e procurar nos converter cada dia do mal, sabe? Converter, como diz Isaías, capítulo 1, versículo 16, né? Que nós devemos cessar de fazer o quê? O mal. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade diante dos meus olhos. Tudo que é mal, tudo que é mal deve ser removido de nós. Deixar somente aquilo que nosso Pai Celestial coloque
o selo da aprovação. O salmista, quando ele declara, depois dele reconhecer, Davi reconhecer o seu pecado, a gravidade do pecado, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Um coração puro e um espírito reto. Esse espírito reto é o caráter reto. Coração puro é que não maquina o mal. E o espírito reto é o que não pratica o mal. E Deus, na sua infinita graça, nos ajude a chegarmos seguro, no porto seguro. Deus abençoe para isso. Amém.